vai falar para a gente, então, agora, sobre essa questão tão importante, né, que a gente ouviu, acho que no decorrer de ontem, hoje, o tempo inteiro, está aqui, o Dr. Gilberto Lopes. Dr. Gilberto, acho que ele pode contar um pouquinho da trajetória dele, mas ele é chefe de oncologia atualmente no HCOR, aqui em São Paulo, que é o Centro do Câncer do Hospital do Coração, médico-chefe e diretor científico do Grupo Oncoclínica. E muito obrigada, doutor Gilberto. Vamos ver um pouquinho, falar sobre os desafios da infraestrutura no Brasil. Que não são poucos, como a gente viu no último dia. Uma boa tarde a todos, meu nome é Gilberto Lopes, como a Luciana disse, eu sou oncologista clínico e eu acabo de voltar ao Brasil depois de mais ou menos 15 anos fora. Esses anos que eu tive em treinamento e tive trabalhando nos Estados Unidos e na Ásia. Está ouvindo bem o microfone quem está atrás? Obrigado. Ah, perfeito. Onde é que está a câmera? Me avisa até onde eu posso ir. Só aqui. Posso ficar ao lado do pódio ou tenho que ficar escondidinho atrás do pódio? Tá bom. Eu não sou italiano, mas a gente, como brasileiro, se conversa sem mexer os braços, não é como se a gente estivesse conversando. Então, atrás do pódio, a gente atrapalha um pouco isso. Já estou mudando o slide sem nem ver. Então, nesses 15 anos que eu tive fora, não só fiz meu treinamento em oncologia, como atendi pacientes de oncologia nos Estados Unidos e na Ásia, e também trabalhei com muitas entidades que têm a ver com saúde pública. Trabalhei com a OMS em projetos na Ásia, bem como com a Agência Internacional de Energia Atômica, fazendo planos de controle de câncer para países como Malásia, Brunei, Singapura, entre outros que a gente ajudou a trabalhar na Ásia também. Então, quando a Luciana me pediu para conversar sobre infraestrutura no tratamento do câncer, eu disse, beleza, é um assunto que eu posso vir e conversar e tem alguns paralelos para a gente fazer. Aí ela me deu a surpresa, você tem 20 minutos. E eu disse, tá bom, vamos tentar fazer pelo menos uma palestra geral para a gente ter uma ideia do que é um sistema de câncer ideal. O que me ajudou muito foi ver a discussão muito bem conduzida pelo Dr. Rafael Calix ontem, que foi em detalhes em tudo que eu vou falar hoje. Então, com isso, a minha palestra hoje é mais fazer um resumo, mas principalmente ilustrar esses elementos que a gente tem de dificuldade no Brasil. Então, eu gostaria de começar contando a história desses dois senhores. Eles representam a geração nossa de cidadãos brasileiros que saíram do campo e se mudaram para a cidade. Eles são o meu avô, é o senhor com a camisa azul, e o seu irmão mais novo, meu tio-avô Fábio, que é o que tem o lenço vermelho. Eles estão, obviamente, pilchados da melhor maneira gaúcha. Eu venho do Rio Grande do Sul, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro e feito o 2º grau aqui em São Paulo, e agora morar em São Paulo. A razão pela qual eu mostro a foto dos dois é porque eles representam essas disparidades que a gente tem em saúde dentro do Brasil. O meu tio-avô, infelizmente, depois de trabalhar muito por muitos anos e criar os seus filhos, os seus netos para se tornarem médicos e advogados, ele nunca viu a sua neta se tornar advogada. Há mais ou menos uns 12 anos, ele desenvolveu leucemia mieloide crônica, no momento em que imatinib já existia, mas não era coberto no SUS. Infelizmente, tratou a doença por uns poucos anos e veio a morrer por causa da leucemia. Meu avô esteve no Exército na época da Segunda Guerra Mundial e, com isso, acabou tendo um seguro de saúde, um convênio, um plano muito mais abrangente. E, quando ele teve câncer de bexiga há mais ou menos 10 anos, ele pôde ser tratado adequadamente, foi curado e hoje, agora em julho, a gente vai comemorar os seus 90 anos. Então, esse caso, dois irmãos, a mesma geração de brasileiros, a gente vê resultados completamente diferentes. E hoje esses resultados não são só essa diferença entre SUS e planos suplementares. Essa diferença a gente vê dentro do SUS também. Hoje nós temos centros de excelência no Rio de Janeiro, como o INCA, nós temos centros de excelência em São Paulo, como o ICESP, e até mesmo no interior do estado, como o Hospital de Barretos. Mas isso não é necessariamente o que a gente vê no Brasil inteiro. Um pouco de saúde pública mundial, a gente demorou quase uma década para trazer câncer para o âmbito da saúde pública mundial. Até mais ou menos 3, 4 anos atrás, a gente dava com a cara na porta cada vez que ia na OMS ou em qualquer atividade de saúde pública e conversava sobre câncer. Felizmente, com a reunião de alto nível das Nações Unidas há praticamente 2 anos, isso começou a mudar e a gente agora tem pelo menos um interesse muito maior em saúde pública. Por que a gente fala tanto sobre o câncer?
Nos últimos 80 anos, a gente diminuiu a mortalidade cardiovascular em 80%. E a gente não começou a ter um benefício tão grande de saúde com o câncer como em doença cardiovascular. Mas a gente já começou. Esse senhor, vocês que têm mais de 40, 50 anos talvez reconheçam, é o presidente Richard Nixon dos Estados Unidos, e a gente sempre lembra do governo dele por causa do escândalo Watergate. O que está acontecendo aqui tem mais a ver com a nossa palestra de hoje. É o Nixon assinando a Lei de Combate ao Câncer, que é aquela lei que criou verbas específicas e que, junto com outras políticas públicas norte-americanas, acabou aumentando em muito a quantidade de verba que a gente tinha para pesquisa contra o câncer, e, com isso, a gente aprendeu sobre a biologia e, finalmente, começou a ter muitos melhores resultados contra a doença. Em crianças hoje, mesmo com um número crescente de casos nos Estados Unidos, o número de mortes a cada ano vem diminuindo, e de cada 100 crianças hoje que têm câncer nos Estados Unidos, a gente cura entre 70% e 75%, e esse número continua aumentando ano a ano. Em adultos, essa é a cidade de Chicago, onde todos os anos o Rafael e eu vamos na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ASCO, e é só para ilustrar que a gente começou finalmente a ter resultados de diminuição de mortalidade contra o câncer. Em homens, nos últimos anos, essa mortalidade caiu uns 20%, e em mulheres, mais ou menos uns 10%. E isso hoje quer dizer que, de cada paciente que a gente vê com câncer, eles têm uns 60% a 70% de chance de sobreviver mais de 5 anos, comparado com menos de 50%, que era o número que a gente tinha há 30, 40 anos. Então, os números melhoraram quando e sempre que a gente tem a infraestrutura adequada para prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Infelizmente, esses resultados que a gente vê fora do Brasil hoje são uma inspiração e esperança para o futuro, mas não são necessariamente o que a gente vê no dia a dia em instituições públicas em especial. E essas diferenças provavelmente vão aumentar. Esse é um diagrama de circo que representa o sequenciamento genético de um paciente e o seu tumor. Hoje ainda custa mais ou menos uns $15 mil fazer um teste desses, mas deve diminuir para mais ou menos $1.000 nos próximos anos. E, com isso, a gente vai ter muito mais terapias direcionadas, tratamentos-alvo, e esses tratamentos são cada vez mais caros. Então, esse gap, esse golfo que a gente tem entre os resultados de tratamento no Brasil, países emergentes e países desenvolvidos, vai aumentar ainda mais. O que a gente sabe do câncer no Brasil hoje? Quais são os nossos resultados? É importante o câncer ou não? Obviamente, vocês acham que sim, senão não estariam aqui. Mas esses são os números que a gente tem. O câncer hoje já é a segunda maior causa de mortalidade para brasileiros, mais ou menos 15% de nós morremos em decorrência do câncer, e deve, com o tempo, nos próximos 20 anos, ultrapassar doenças cardiovasculares, especialmente em pacientes mais jovens, de 80 anos, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. A gente hoje espera mais ou menos uns 580 mil casos de câncer por ano no Brasil. As nossas estatísticas são um pouquinho diferentes das estatísticas internacionais, porque também incluem câncer de pele. Se a gente tirar esses, temos mais ou menos uns 400 mil casos de câncer mais invasivo, com realmente o potencial de morte do que quando a gente compara o número completo. Eu uso esse número para a gente poder calcular o número de mortes dividido pelo número de casos, que nos dá uma ideia não precisa da nossa efetividade do nosso sistema. E quando a gente usa esse número para poder fazer comparação internacional, a gente vê que tem um número de 46%. Quer dizer, cada ano existem 46% do número dos pacientes que têm câncer morrem. Não quer dizer que a mortalidade é de 46%. É só uma ferramenta que a gente tem para poder fazer comparações simples internacionais. O importante é poder comparar com esse número, que nos Estados Unidos esse número é de 35%. Então, pelo menos 10% menos em termos absolutos. E quando a gente olha um câncer específico, por exemplo, o câncer de mama, esse número é de 20% nos Estados Unidos e 30% no Brasil. Não é o ideal, mas também não está tão ruim como outros países que a gente vê nessa tabela, ainda aqui na América Latina. Esse é um estudo que a gente apresentou no começo do ano no Lancet Oncology, que discute toda a parte de planejamento e controle do câncer para a América Latina. Recomendo muito que quem tem interesse em câncer veja esse artigo. É um esforço multidisciplinar, multinacional, e tem muitos autores que vocês conhecem e alguns que estiveram na sala discutindo ontem também. A grande razão pela qual a gente vê essas diferenças em tratamento e nos resultados é porque a gente investe muito menos contra o câncer em países de desenvolvimento. Esse é outro estudo que a gente fez e publicou na Nature
no começo do ano passado, mostrando que enquanto os Estados Unidos gastam $460 por cidadão, que representa 1% do PIB per capita, a Inglaterra gasta 183, 0,51, e o Japão 244, 0,6. No Brasil e na China, na América Latina em geral e na China, a gente gasta menos de $10 por cidadão no combate ao câncer. E isso representa 0,1% do nosso PIB per capita. Então, a gente, como sociedade, não só o Brasil, mas outros países emergentes, decidiram que iam investir 10 vezes menos per capita que os países desenvolvidos. Isso realmente é o que traz as grandes diferenças de resultados que nós temos hoje. Em termos de infraestrutura geral, a gente não está tão mal. Esses são os números de médicos por 1.000 habitantes. A gente vê que no Canadá e nos Estados Unidos tem um número de 2,1 e 2,4. No Brasil, o número geral é 1,86. O que a gente percebe nessa tabela são as disparidades. Enquanto lugares como Rio de Janeiro, São Paulo têm um número mais adequado de médicos por habitantes, lugares no interior ou em estados que estão mais longe do centro do país têm números muito menores. E a gente, sem dúvida, vê resultados parecidos quando a gente olha para leitos de hospital por 1.000 habitantes. A gente tem menos leitos do que países desenvolvidos e as áreas dentro do país que são mais pobres têm menos leitos ainda. Então, essa é uma parte importante da razão pela qual a nossa infraestrutura e os nossos resultados ficam aquém do que a gente gostaria. Eu vou discutir alguns aspectos culturais de por que a gente demora mais tempo para diagnosticar. Eu não vou falar só da falta de recursos, a gente tem diferenças culturais com os Estados Unidos também. Vou falar um pouquinho rapidinho de diagnóstico e tratamento para ver se a gente tem algum tempo para poder fazer discussões que, nesse tipo de reunião, sempre é a parte mais interessante, é ver as perguntas de vocês para solucionar e a gente fazer um brainstorming para ver o que pode melhorar com os recursos que a gente tem hoje, enquanto a gente espera mais recursos na área da saúde. Diferenças culturais, eu vou dar só um exemplo simples. Quando a gente treina no Brasil, a gente treina para descobrir qual é a doença mais provável pelos sintomas e sinais que o nosso paciente que vem nos ver está apresentando. A gente pensa, bom, esse paciente veio com tosse, provavelmente ele tem uma gripe, a gente dá um tratamento sintomático, manda ele para casa. Nos Estados Unidos, eles vão para o extremo oposto. Alguém vem com tosse, a gente pensa, qual é o pior diagnóstico que pode ser? Câncer de pulmão. Então, você não pode estar nesses dois extremos. Obviamente, nos Estados Unidos, a gente, às vezes, acaba desperdiçando muito recurso de saúde, porque sempre pensa na pior probabilidade. Então, a gente tem que estar no meio. A gente tem que ter alguma mudança cultural que a gente não pense sempre só no que é o mais comum, mas sempre tenha isso na mente. Se é uma queixa crônica que continua piorando, e aqui cada um de nós, como pacientes, temos que ter essa política. Se a gente nota qualquer alteração que não vai embora, é uma tosse que continua incomodando, uma bolinha que não desapareceu, isso são coisas que, como sociedade, a gente tem que ensinar os nossos membros para procurar auxílio. Então, essa diferença cultural é extremamente importante. E a gente ainda tem muito pessimismo e niilismo em relação ao câncer. A gente conversa dentro da minha própria família, tem pessoas que dizem, ele trata aquela doença. Não é que eu seja um especialista em câncer, eu trato uma doença que não pode ser nem nomeada. Então, isso é uma importância, um aspecto cultural que vem mudando muito, mudou muito nos 15 anos que eu tive fora, mas que ainda existe, especialmente em áreas fora das grandes capitais. O grande problema que a gente tem realmente é de infraestrutura. O Rafael vai reconhecer esse artigo, ele foi um dos coautores, mostrando que, numa instituição em São Paulo, pública, do momento que uma paciente encontrou uma alteração na mamografia até o momento da biópsia, se passam mais de 70 dias. Então, é um tempo bastante longo e que é só mais um exemplo que corrobora tudo aquilo que a gente discutiu e conversou ontem em mais detalhe. Esse é outro estudo de Minas Gerais, que mostra que para câncer de cabeça e pescoço, do momento que um paciente nota que tem uma lesão suspeita até o momento de tratamento nessa série, levaram-se mais de 207 dias. Então, são períodos muito longos que realmente diminuem a chance que a gente tem de curar uma doença onde o tempo é importante. Obviamente, a gente não precisa tratar câncer em 3, 4 dias, às vezes a gente tem pacientes que gostariam de ser tratados assim de rápido, mas realmente mais de 3 meses é muito tempo. Essa é outra avaliação de um grupo que faz pesquisa em saúde pública, olhando no estado de São Paulo, e eles calcularam nesse estudo que a gente tem um déficit tão grande que precisaria aumentar o número de leitos para cirurgia oncológica em 4 vezes
para atender a demanda reprimida mais rapidamente. Então, são números assustadores e que eu não preciso mostrar para vocês, porque vocês já conhecem isso, já vivem isso no dia a dia, a gente já discutiu isso bastante ontem. E, além disso, a gente tem disparidades regionais que são extremamente importantes. Esse é um estudo que a gente acabou de concluir usando informação do DataSUS, mostrando que de 57 mil cirurgias para tumores do sistema nervoso central que foram feitos em todo o Brasil no SUS, a gente vê uma diferença muito grande de mortalidade. A média de mortalidade foi 7%, que já é de 3 a 4 vezes maior o que a gente esperaria nos Estados Unidos e na Europa, e o estado, que eu não vou mencionar qual, que teve a maior mortalidade, teve uma mortalidade de 17%. Quer dizer que de cada 5 pacientes que fez uma cirurgia para tumor do cérebro, 1 morreu. É um número absurdamente alto, pode ter várias razões, a gente não vai ter tempo para discutir isso em detalhe agora. Radioterapia, ontem a gente discutiu em detalhe que temos um déficit grande. Esse é um gráfico de vários anos, mas que a situação ainda é muito parecida, mostrando que a gente só tem mais ou menos uns 60% das máquinas que precisa. Já temos planos, a gente vê que já existem o prospecto da gente melhorar essa situação no futuro, mas hoje ainda a média, e é o que mostra esse artigo na Carta Capital, a média é que cada paciente espere 4 meses para começar um tratamento de radioterapia no Brasil. E em quimioterapia a gente não fica nem melhor, nem pior. O Tribunal de Contas da União calculou que hoje a gente leva em média 70 dias para que um paciente receba a quimioterapia que precisa no SUS. A gente sabe muito bem que pacientes que fazem quimioterapia adjuvante, se recebem o tratamento mais de 6 semanas depois da cirurgia, a gente começa a ter uma piora dos resultados. Então, 70 dias realmente é um absurdo. Eu quero falar um pouquinho sobre custo de medicamentos, porque essa é a área que eu trabalho mais. Nesse momento, por exemplo, eu sou parte da força-tarefa da UICC, da ASCO, que está revisando a lista de medicamentos essenciais de oncologia da OMS, e esse é um problema que vai piorar muito, porque cada medicamento que a gente faz está ficando cada vez mais caro, e é isso que essa tabela mostra. Esses são dados de Singapura, onde eu trabalhava antes de voltar para o Brasil, mas esses números seguem aumentando no mundo inteiro, então é só ilustrativo. E por quê? Porque hoje o processo de criar medicamentos novos está quebrado. A gente leva de 15 a 20 anos para criar um medicamento novo, e esse processo demora muito tempo, a gente tem que fazer rastreamento de milhares de compostos, e esse processo está cada vez mais caro, porque a gente já achou todas aquelas drogas que eram fáceis de achar. Se há 40 anos custava pouco mais de 100 milhões de dólares para criar um medicamento novo, há 10 anos esse número chegou a 800 milhões, e hoje alguns cálculos sugerem que talvez esse custo seja de 2 bilhões de dólares. Esses não são cálculos diretos, eles incluem risco capitalizado, o que quer dizer, ele leva em consideração o que você ganharia se o dinheiro que você colocou aí tivesse uma aplicação financeira, mas mostra que são números extremamente altos. Só de custo de ensaio clínico, a média é entre 200 e 300 milhões de dólares. E, com isso, obviamente, países em desenvolvimento têm dificuldade de pagar esses medicamentos. Esse é outro estudo que a gente fez no Sudeste Asiático. A gente não tem estudo exato no Brasil, mas a gente sabe, por exemplo, que o SUS não paga a maioria dessas novas drogas. E o que a gente vê é que os países com menor renda per capita, obviamente, com menor PIB per capita, têm menor penetração desses medicamentos. Singapura, que tem um PIB per capita de 50 mil dólares por ano, podia dar mais ou menos 60% desses medicamentos novos aos seus pacientes. Outros países com uma renda per capita parecida com a do Brasil, como a Malásia, esse número chegava só a 15%. Então, esse é um problema sério. Acesso a medicamentos vai continuar sendo um problema grave e vai piorar muito nos próximos anos. Não cabe essa discussão hoje, a gente pode combinar outro fórum para conversar sobre isso. Essas são as opções de políticas que cada país, região, estado tem para encarar esse problema. Essas são as alternativas principais que a gente discute com cada país, cada sistema de saúde que consulta com a gente na OMS ou na Agência Internacional de Energia Atômica, e a gente não vai discutir em detalhe porque a gente não tem tempo. Mas se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, esse é o artigo que a gente publicou na Nature no começo do ano passado e que discute acesso a medicamentos contra o câncer especificamente em bastante detalhe. E se vocês quiserem, o meu e-mail está disponível e podem me mandar e-mail sobre o tema. Então, quem estava dormindo, por favor, acorde, porque esse é o slide que vocês têm que ver antes de ir para casa. Esse é o slide que mostra o modelo de um sistema ideal de saúde para a oncologia. Esse modelo foi criado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos,
Mesmo os Estados Unidos tendo os melhores resultados de sistema de câncer, de tratamento de câncer no mundo, a gente não tem um sistema perfeito. Não existe sistema perfeito em nenhum país. Todos os nossos sistemas de saúde hoje são modelos em evolução, mas esse é o que se aproxima mais do que a gente chamaria de ideal. Não é o sistema que os Estados Unidos têm hoje, mas é o sistema que a gente consideraria ideal. No centro, a gente tem o paciente. Então, tem que ser centrado qualquer sistema de saúde ideal no paciente. Ao redor do paciente, a gente tem a interação entre o paciente e a equipe de saúde, que é a interação mais importante de qualquer sistema de saúde. Isso tem que estar suportado, apoiado por equipes, por capital humano, gente bem treinada em todas as áreas das equipes multidisciplinares, com decisões terapêuticas criadas com a medicina baseada em evidência. Esse sistema, e é isso que a gente vê aqui, vou ver se eu consigo fazer isso funcionar, esse sistema tem que ter um apoio de tecnologia de informação muito forte para a gente poder ter medidas de qualidade, incluindo desfechos de pacientes e custos, para a gente poder continuar medindo desempenho, melhorar esse desempenho através do tempo, para poder chegar num sistema de saúde de qualidade que a gente possa pagar e que seja acessível para os nossos pacientes. Então, esse é o sistema ideal. Dentro desse sistema, a gente tem 3 áreas principais em infraestrutura de oncologia, que são uma área de atenção básica, seriam nossos centros de saúde, onde você ensina não só a população, mas pacientes também, quais são aqueles fatores de risco que a gente pode evitar, tabagismo, álcool, coisas que a gente possa prevenir, como vacina por HPV, que finalmente vamos começar a oferecer no sistema de saúde a partir de março desse ano. E, obviamente, a gente precisa de centros de diagnóstico, que são talvez hoje o maior gargalo dentro do Brasil, e centros de tratamento, que a gente vai ver, já existem muitas atividades e vem melhorando muito. Esse é só um slide para me lembrar que a gente já tem um plano de controle de doenças não transmissíveis, que está alinhado com aqueles planos que a OMS tem, que as Nações Unidas criaram na reunião de alto nível há mais ou menos 2 anos. E desse plano, a gente hoje tem uma política nacional para a prevenção e controle do câncer, que é a portaria de maio desse ano, número 874. A gente não vai ter tempo para discutir detalhes, mas a gente pode ver na discussão, em perguntas, o que vocês quiserem saber. É importante lembrar que a gente tem um arcabouço legal que é adequado, ele prevê que todos os pacientes têm direito de ser tratado e diagnosticado no Sistema Único de Saúde e que esse tratamento agora tem que ser feito dentro de 60 dias. Ontem a gente viu uma discussão bastante clara e bastante honesta sobre a dificuldade e provável impossibilidade desse tipo de resolução ser levada a cabo em sistemas, em pacientes que precisam de radioterapia, principalmente, pelo menos agora, mas isso nos cria o arcabouço legal que, como sociedade, a gente pode usar para contestar quando isso não se realiza. Então, essa é a parte importante de um Estado de Direito, de uma sociedade democrática. A lei já existe, se ela não é cumprida, a gente tem que usar todos os mecanismos e temos representantes de vários setores do sistema que podem nos ajudar a fazer isso. A política é bastante abrangente e inclui promoção à saúde, prevenção, vigilância, cuidado integral e pesquisa. Então, a gente tem, pelo menos, elementos daquele sistema de saúde ideal que a gente gostaria de ter. E, além disso, ele inclui elementos como uma rede completa de atenção, formação de profissionais e a incorporação de novas tecnologias, que é onde a gente sempre vai ter mais problema pelo alto custo que é associado com a inovação. Hoje, o alto custo de medicina nos Estados Unidos, a maior parte não é porque o médico ganha muito ou porque o hospital cobra muito. A maior parte é porque técnicas inovadoras são muito mais caras e, nos Estados Unidos, essas técnicas tendem a ser incorporadas quase que imediatamente, sem uma avaliação geral se elas realmente são melhores que outras técnicas ou mais custo-efetivas. Então, por isso, nos Estados Unidos, hoje, a gente tem um problema grave, que é que a gente gasta quase 20% do PIB em saúde. A gente não quer chegar lá. A gente, como um país, não quer estar gastando 20% do PIB em saúde, mas, sem dúvida, gostaria de estar gastando mais, e pelo menos 10% do orçamento da União anual seria um bom começo. Um pouquinho de boas notícias que a gente não sabe quando vai começar a tirar debaixo do mar.
é que 25% dos royalties do pré-sal vão vir para a saúde. Obviamente, tem muito mais pergunta que resposta nessa frase, mas a gente espera que pelo menos vá aumentar um pouco o número de recursos. Ontem a gente discutiu em detalhe o NACOM, CACOM e a estrutura básica que a gente tem de tratamento, e eu quero terminar a explanação só mostrando que o governo vem fazendo coisas. Não é que o governo esteja parado, é que, como qualquer estrutura grande monolítica, como o governo federal, demora muito a gente conseguir mudar algumas coisas. Mas o gasto do governo federal subiu 26% em câncer, de 1,9 a 2,1 bilhões. As sessões de radioterapia já se aumentaram em 18%, quimioterapia em quase 15% e operações em mais ou menos um 25%. Por causa da nossa demanda reprimida, isso não é suficiente, a gente precisa continuar vendo esse tipo de aumento só para a gente poder tratar esses casos novos que a gente vê todo ano. Então, esse mínimo crescimento é praticamente o que a gente precisa só para continuar seguindo com os casos novos que a gente vê todo ano. Então, a gente tem muito para fazer. E, só para complementar aqui, houve expansão dos medicamentos no SUS também, rituximab, imatinib, trastuzumab. Imatinib, lembra aquele que o meu tio não pôde receber e veio a falecer? Hoje já é incorporado. E essa ampliação também veio com um mecanismo de compra centralizado que ajuda o governo a discutir preços e, com isso, melhorar um pouco o custo no sistema também. Em resumo, para tentar ficar mais ou menos dentro do tempo que eu tinha, existem muitos obstáculos na criação e manutenção da infraestrutura adequada para tratamento e diagnóstico do câncer no Brasil hoje. A gente tem um país de dimensões continentais, isso já foi mencionado várias vezes, que a gente tem vários Brasis dentro do nosso país. Essas desigualdades regionais entram em muitos aspectos. O financiamento, muitas vezes, é insuficiente e a gestão não é tão adequada como a gente gostaria de ver muitas vezes. Mas eu queria terminar com outra ilustração de caso de câncer na família para mostrar que existe a possibilidade e que existe a esperança. Esse ponto esquerda, camisa 11, que vocês veem de costas, é o meu pai. Ele jogou futebol profissional no interior do Rio Grande do Sul, antes de virar bancário e depois dono de banca de jornal. E há 2 anos ele teve um câncer de cólon. Foi diagnosticado e tratado no SUS e hoje está em excelente estado. A última tomografia, mais ou menos um mês, não mostrou nenhuma evidência de doença. Então, é possível a gente ver centros de excelência no SUS. A maioria desses centros de excelência tende a receber verba extra que só a verba básica do SUS. Por exemplo, Barretos tem muito dinheiro de filantropia, o ICESP recebe mais dinheiro do Estado, o INCA tem várias outras funções. Mas eu gostaria de concluir que o nosso futuro é promissor, especialmente se a gente conseguir vencer o preconceito muito grande que a gente tem no Brasil hoje, que é que cada setor tende a cuidar de sua própria barriga, de seu próprio umbigo. A gente gostaria de ver muito mais colaboração entre todas as esferas de governo, municipal, estadual e federal, com a iniciativa privada, com saúde suplementar e, obviamente, com organizações não governamentais, sem as quais uma sociedade civil não pode trabalhar e não pode vir a fazer valer os seus direitos. Por sua atenção, mas principalmente pelo seu interesse no combate ao câncer, o meu muito obrigado, e a Luciana, o meu obrigado pessoal. E abrimos para perguntas, imagino. Então, já está aqui comigo, nosso diretor científico, Dr. Rafael. E, gente, perguntas. Gilberto, eu vou começar com 2 perguntas. A primeira é a seguinte, existe uma ideia de que quando um laboratório desenvolve uma droga nova, e essa droga é boa, ela custou $1 bilhão, $1,5 bilhão, ao registrar essa droga nos Estados Unidos, Canadá, Japão e Europa Ocidental, isto já cobre o custo e gera lucro, e, portanto, quando a negociação chega em país de terceiro mundo, país em desenvolvimento, no fundo, para a indústria, se o governo apertar muito, eles falam, então não vendo. Porque eles já têm garantido o retorno dessa droga. Primeiro, se isso procede. Segundo, como que os países asiáticos menos ricos fazem para lidar com isso?
Rafael, obrigado. Essa é uma pergunta extremamente importante e é parte da base do que a gente faz de negociação com a indústria farmacêutica em países em desenvolvimento. Então, o que o Rafael falou é absolutamente correto. 80% do mercado farmacêutico, e isso vem diminuindo, mas ainda 80% do mercado farmacêutico, em termos de valor em dólar de vendas, vem de Estados Unidos, Europa e Japão hoje. Os países emergentes vêm crescendo de double digits, 20% ou mais ao ano, mas hoje a maior parte do mercado ainda é esses países que o Rafael mencionou. Por isso, a maior parte dos custos e o lucro de cada medicamento novo vem desses mercados. E hoje, para a oncologia, o país que paga mais pelos medicamentos novos é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, de certa maneira, subsidiam o desenvolvimento de drogas para o mundo inteiro, porque é provavelmente hoje o único país grande com um sistema de saúde bastante caro que não controla preços. Pela política geral americana de competição e de livre mercado, o Medicare, que é o maior pagador de medicamentos oncológicos nos Estados Unidos, não pode negociar preço. Então, a partir do momento que uma droga é aprovada pelo FDA, essa droga passa a ser coberta e os hospitais, os provedores de serviço, as companhias de seguro e convênios não podem discutir preço. O que a companhia farmacêutica disser é o preço. Isso é um problema grave, porque acaba criando, obviamente, com o monopólio que a patente traz, uma dificuldade muito grande em outras áreas. Quando a gente conversa com a indústria hoje na Europa tem um ambiente regulatório muito mais complexo e precisa negociar preços, existem mecanismos já adequados em vários lugares. O mais interessante para a gente é o da Inglaterra, que agora está começando a mover para pagar baseado em valor. Então, por exemplo, você tem um medicamento como o bevacizumab, que ajuda um paciente a viver em média 1 mês mais, 2 meses mais, em uma doença, mas 7 ou 8 meses mais em outra doença. Para aquela doença onde o prognóstico, onde o resultado do tratamento é melhor, você pagaria mais por essa droga. Existem muitas áreas interessantes de tentativa e erro nisso. Mas, voltando mais ao ponto que você tinha feito, o que a gente discute com a indústria hoje, já tem vários exemplos de companhias que fazem isso, é que você deveria ter preços diferentes quando você vem para mercados com PIB per capita menor. Então, a gente, através dos anos, conseguiu convencer a GSK, por exemplo, e na Ásia eles baixaram o preço para países com PIB per capita menor. Em vez de cobrar o mesmo que eles cobravam na Europa, para Singapura eles deram um desconto de 25%, porque apesar do PIB per capita ser tão alto, o sistema de saúde não paga medicamentos tão caros, mas na Malásia esse preço caiu mais ou menos uns 40%, em outros países mais pobres chegou a cair 80%. Então, é um mecanismo que a gente chama discriminação de preço em economês. O que quer dizer é, você tem um bem que o custo maior não é você fazer um comprimido a mais, o custo maior é você ter desenvolvido aquela droga. Então, você fazer um comprimido a mais é barato. Então, desde que você venda esse comprimido a mais pelo custo variável, pelo custo extra de fazer só um comprimido, e não considerar aqueles custos de desenvolver a droga, você faz com que a gente aumente o acesso ao medicamento e, ao mesmo tempo, também aumenta o lucro da companhia farmacêutica. Então, todo mundo ganha. O grande problema é que você disse, as companhias, como acham que o mercado é muito pequeno, não querem ter um lucro pequeno num volume maior. E isso é parte da sociedade civil e de governos começarem a discutir. O maior mecanismo que a gente tem para fazer pressão para a indústria farmacêutica é licença compulsória. A gente usou, compulsory licensing é o termo dos acordos internacionais. A gente usou isso como uma ameaça no Brasil nos anos 90 para poder fazer medicamentos contra a AIDS mais baratos no Brasil. Não é uma solução simples, a gente sempre que conversa sobre licença compulsória, a gente tem que vir com arcabouço legal e de tratados internacionais muito cuidadoso. Existem represálias, por exemplo, quando a Tailândia, nos anos 90, fez licença compulsória de docetaxel, de erlotinib, e chegou a fazer de imatinib, mas depois a Novartis vendeu mais barato no país, eles acabaram tendo represálias do governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos tirou produtos que a Tailândia exportava da lista preferencial. E, com isso, a Tailândia acabou perdendo dinheiro em exportações. Na média, e eu tenho alguns slides com esses números exatos, na média a Tailândia ainda assim ganhou dinheiro, porque o que deixou de gastar naqueles medicamentos mais caros em assistir a sua população acabou sendo o que se economizou foi mais do que deixou de ganhar
em exportações. Mas não é uma coisa que a gente possa discutir e tomar de uma maneira irresponsável. Essas são decisões que têm que ser discutidas em sociedade. Na época da epidemia da AIDS, a gente achou que valia a pena e a gente realmente primeiro ameaçou e depois acabou fazendo uma licença compulsória. E o modelo de tratamento de AIDS no Brasil hoje ainda é modelo para o tratamento em vários países em desenvolvimento. Então, esse é um dos mecanismos. Acho que eu dei uma resposta extremamente longa, mas é um assunto fascinante, um assunto interessante para a gente discutir. Tem uma pergunta da plateia? Bom, estou aqui. Meu nome é Fernando. Bom, primeiramente, é a minha primeira participação no evento. Fiquei bem contente com o que eu estou vendo aqui. Assim, eu vejo assim, todas as palestras falaram muito sobre a questão de otimizar recursos. E eu vejo assim que do nosso lado, né, eu, até mesmo como investidor aí no caso do mercado, eu vejo assim que a gente tem o governo ele te dá benefícios com a mão esquerda e te tira com a direita. Então, assim, a gente tem uma situação que a gente tem praticamente algumas isenções de impostos. Só que produtos novos que você acaba importando, você tem um recolhimento do imposto na entrada. Então, eu acabo, se eu vender para o governo a zero de imposto, eu tenho muito imposto retido. Então, esse tipo de ação, e até mesmo agora essa nova discussão da CEMED, em baixar 35% o preço de similar, eu vejo como um desinvestimento. Eu vejo até mesmo a sua foto que você mostrou, até mesmo ali mostrando os Estados Unidos assinando um contrato de investimento em termos de saúde, eu vejo isso ao contrário no Brasil. E eu vejo aqui acontecendo praticamente um sucateamento da indústria farmacêutica. $1 bilhão, a gente tem a maior parte das indústrias nacionais não faturam isso bruto. Então, assim, a gente não tem hoje, todas as indústrias farmacêuticas nacionais, elas são uma farmácia de manipulação gigante. Então, e o similar, ele é basicamente o coração dessas farmácias. Então, eu não vejo, assim, eu acho que com o passar do tempo, a indústria farmacêutica vai perder aquele brilho e, infelizmente, assim, onde não dá lucro, né, lógico, lucros exacerbados, como você vê, onde você não tem um controle de preço, eu acho que não é fair. Você acaba abusando de bom senso. Mas eu acho que aqui tinha que ter uma outra política. E eu queria saber o que a gente pode fazer em termos de entidade, em termos de indústria, ou até mesmo em termos de paciente, né? Até como possível futuro paciente, no caso dessa área, o que eu posso fazer para tentar criar uma política desse tipo, para desenvolvimento? O que você sugeriria? Esse é um aspecto extremamente importante. A nossa indústria nacional hoje não é uma indústria farmacêutica inovadora, é uma indústria farmacêutica de genéricos e, como você disse, muito frequentemente genéricos de baixa qualidade. Eu trabalhei por muito tempo com genéricos, porque, obviamente, genéricos são a melhor maneira daqueles medicamentos que a gente já não tem controle, já não tem patente, é a melhor maneira da gente aumentar acesso a medicamentos. O nosso grande problema no Brasil é a qualidade desses genéricos. Quando a gente faz pesquisas que medem o que a gente deveria ter nesses medicamentos, muitas vezes eles ficam aquém dessa qualidade e, além disso, a gente começa a ver muita impureza genotóxica, que é o termo técnico que a gente diz para coisas que não deveriam estar lá e estão lá e podem implicar piores desfechos, etc. Então, por isso, muitas clínicas particulares de oncologia no Brasil, incluindo o nosso grupo, não compram medicamentos genéricos, porque a gente não tem hoje um bom mecanismo para saber a qualidade. Então, a gente tem uma preferência por comprar medicamentos de marca. Pessoalmente, eu não gosto. Eu acho que isso é uma maneira de fazer o tratamento mais caro. Acho que se a gente tivesse genéricos de qualidade comprovada, como a gente vê em companhias multinacionais, com qualidade, com controle de produção, usando normas técnicas adequadas, a gente deveria poder usar genéricos, que é a maneira mais fácil de diminuir o custo de um medicamento. Quando, por exemplo, um genérico entra nos Estados Unidos, existe um período de 6 meses que aquele primeiro genérico que trouxe e contestou a patente do medicamento original ganha 6 meses de um período de exclusividade como genérico. A partir do momento que esses 6 meses passam, a competição, muitas companhias de qualidade entram no mercado e esse preço cai 80%. Então, a gente olha docetaxel, que agora tem competição genérica, paclitaxel há alguns anos, e os preços caem vertiginosamente, vão de vários milhares de dólares para algumas centenas de dólares. Então, é uma diferença muito grande. Então, é importante a gente ter esses dois aspectos. Como a nossa capacidade de pagar é muito baixa
comparado aos Estados Unidos e Europa, a indústria que tende a se desenvolver primeiro é a indústria de genéricos. Quando a gente olha no final dos anos 1800, começo dos anos 1900, quando a gente começou a desenvolver corantes de anilina, que foi o berço da indústria farmacêutica global, a gente viu que primeiro na Inglaterra, depois principalmente na Alemanha, foi que a gente aprendeu a manipular entidades químicas para criar medicamentos. Então, essa parte de inovação realmente foi criada na Europa há mais ou menos 120, 130 anos. Os Estados Unidos entraram na indústria farmacêutica com companhias que principalmente vendiam, que faziam a parte de mercado, de vender, eram grandes distribuidores e inicialmente não eram inovadores. Então, eles começaram de uma maneira não exatamente igual à nossa, mas é o primeiro degrau aquele que você galga. O problema é quando a política realmente nivela por baixo e faz com que você tenha que diminuir cada vez mais a qualidade porque tem que vender cada vez mais barato. Então, esse é o nosso grande problema. Começar com genérico como uma indústria nacional não é um problema. O problema é quando isso se torna um poço sem fundo e que você só continua se abaixando. Então, começar com genérico e daí ir para produtos inovadores é a maneira como todos os países se desenvolveram. A gente olha a história do desenvolvimento econômico na Ásia, a gente vê que o Japão trilhou uma rota que acabou levando os outros países da Ásia juntos. Então, começaram atraindo capital multinacional, produzindo primeiro produtos têxteis, ou seja, você revive a Revolução Industrial, a partir daí, indústria de base, produtos químicos, farmacêuticos, eletrônicos, e aí, obviamente, a economia passa a ser uma economia baseada em inovação. Então, infelizmente, no Brasil, a gente está meio esquizofrênico, para usar a palavra do Carlos ontem, e a gente tem um setor primário muito importante, que é o mais importante setor de exportação nosso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma empresa como a Embraer, que exporta aviões, mas a gente tem essa dificuldade de desenvolver. E o maior problema, no meu ver, e essa não é uma declaração política, é que a gente tem muita regulação governamental em todos os níveis. Então, a minha política, a minha ideia geral para desenvolvimento é que o governo é extremamente importante, a gente não pode se desenvolver sem governo, a gente vê em países emergentes que precisam de uma política de governo importante, mas a gente foi muito para o outro lado. O governo acabou se envolvendo em mais coisas do que deveria. E esse é o nosso grande problema para desenvolver do ponto de vista de economia. Mas a gente já foi para um assunto completamente fora. Não. Só vou acrescentar uma coisa para te mostrar que é muito mais complicado ainda do ponto de vista científico. Então, imagina o seguinte. Primeira coisa, a gente fala muito de novas tecnologias e a maioria dos pacientes eles não querem nova tecnologia, eles querem a tecnologia velha, um médico na hora que ele precisa, no pronto-socorro, num cirurgião. Essa é a primeira coisa. Então, o nosso sistema peca lá embaixo. Mas vamos voltar às novas tecnologias. O que vem acontecendo é que a indústria brasileira de genéricos tenta, obviamente, investir no genérico para o qual a droga original teve um sucesso grande, um faturamento grande em cima. Só que a velocidade de inovação na oncologia é gigantesca nesse momento por conta de uma subclassificação de doenças dentro de uma mesma doença. Então, antes a gente chamava tudo de câncer de pulmão. Depois o patologista começou a dividir o câncer de pulmão de acordo com o que ele via no microscópio. Isto é pequenas células, não pequenas células. Agora, eles estão subdividindo na dependência da presença de uma determinada mutação que gera um determinado alvo, e a droga vai ser usada para tratar aquele alvo. Só que em vez de tratar toda a família dos cânceres de pulmão, a nova droga vai tratar 2% dos cânceres de pulmão. Portanto, a lucratividade dessas drogas modernas, da nova tecnologia, ela é infinitamente menor, mesmo que eles cobrem 10 vezes o valor que custava a quimioterapia antiga, entendeu? Porque nós estamos falando de 2, 3% dos pacientes. Isso está acontecendo em pulmão, em mama, em colo retal, e isso só vai acontecer mais. Então, quando uma indústria de genéricos quer lançar um produto moderno, ela tem que lembrar que o mundo de pacientes que ela vai tratar com aquela droga é mínimo, e a lucratividade daquilo é mínima. E, paralelamente a isso, o que vem acontecendo é uma substituição da sofisticação da droga pela sofisticação no teste, ou acrescentando a sofisticação do teste à droga, a sofisticação da droga. Então, hoje em dia, testes moleculares estão se tornando extremamente rentáveis, a ponto de os laboratórios que produzem a terapia-alvo para aquele alvo desenvolverem plataformas próprias laboratoriais em um teste onde eles também vão cobrar extremamente caro. E o Brasil também está ficando para trás
nos testes, né? E o que eu vou falar pode parecer um horror, mas eu acho que cada país tem que ver para que ele tem talento, né? E você dizer que o Brasil tem um talento para ter uma grande indústria de genéricos, eu tenho muita dúvida. Pelo menos em oncologia. Pode ser que para antibióticos, sim. Pode ser que para antirretrovirais, sim. Onde as drogas duram 10 anos. Em oncologia, as drogas vão parar de durar 10 anos. Hoje, de todas as novas tecnologias, todas as novas drogas em oncologia dos últimos 20 anos, eu posso dizer que 3 são absolutamente revolucionárias. O resto acrescenta 2, 3, 4 meses de sobrevida, que eu não estou desprezando, porque às vezes isso é fantástico em relação ao que existia antes, mas que do ponto de vista de lucratividade para a indústria vai ser cada vez menor, né? Então é uma situação complicada você criar hoje um genérico de Avastin, porque o Avastin daqui a pouco vai ser substituído por 10 moléculas, cada uma com alvo muito melhor do que o não alvo do Avastin hoje. Isso sem discutir as dificuldades de criar um biosimilar que você realmente tenha certeza, porque é uma molécula muito maior, muito mais complexa, que ela tenha toda a mesma cadeia e imunogenicidade que você tem de um medicamento que já vem em uso. Então, essa é a grande dificuldade da indústria de biosimilares hoje. É que eu vejo assim, né? As que montaram, vamos falar, 4 laboratórios que teoricamente se odeiam, juntaram e montaram uma de biosimilar. Né? Que SESC pode chamar, né, de biosimilar, que a Anvisa está também vendo aqui como que vai chamar. Fala mais perto, fala mais perto. Mas o ponto é o quê? A lucratividade dos maiores laboratórios no Brasil não passa de 400 milhões. Parece que é bastante. Só que assim, eles pegam esses 400 milhões, 10% e investe de novo em novos lançamentos. Concordo bastante com a questão do futuro do genérico oncológico, porque realmente faz todo sentido. Se você tem demora 2 anos para lançar um produto, e em 2 anos você já lançou uma nova tecnologia, não tem nenhum porquê você estar praticamente gastando dinheiro ali. Só que a lucratividade das matrizes vai ser basicamente aquilo que ela vai investir para conseguir construir uma indústria de biosimilar. Então, assim, eu vejo que, às vezes, secando a fonte de outras áreas, você acaba praticamente diminuindo o investimento da indústria nacional para conseguir lançar um biosimilar, até mesmo compatível, até mesmo novas tecnologias aqui dentro do país. Então, assim, a minha dúvida seria, o que que eu vejo basicamente acontecendo isso igual aconteceu na linha hospitalar. Hoje, você pega os hospitais, pega o balanço de hospital, o balanço do Einstein. A rentabilidade do hospital é baixíssima. Não estou falando que tem que ter rentabilidade, ganhar em cima de doente, não é isso. Eu digo assim, se o hospital não tem lucro, o hospital público todos quebrados. E também é a função do Estado não ter que cobrir a doença e pagar pelo doente, né? Agora, um hospital privado que você não consegue gerar lucro, você não consegue reinvestir. Então, assim, o meu medo e o hospital hoje não pode ter aporte de capital estrangeiro, ainda por cima. Então, quer dizer, a pessoa no Brasil, pessoas nacionais, têm que pegar o dinheiro e investir no hospital. Agora, você vai investir num hospital que dá 6% ao ano, o banco dá 9%, se eu deixar o dinheiro parado. Entendeu? Então, é isso que eu vejo que falta uma política do Estado em fomentar, sem aquele negócio, dou com a mão esquerda e tiro com a direita. Mas eu concordo com você. Assim, o que você está falando são fatos, não é opinião, é um fato, é isso mesmo. Então, assim, bom, depois a gente pode... Acho que a gente vai votar. Vamos rodar, a gente pode até conversar depois. Boa tarde, professor doutor Gilberto. Fala no Pelo amor microfone. de Deus, me chame de Gilberto, tire o professor, doutor, isso Não, mas tudo para mim assusta. é muito importante isso, porque como eu não sou da área da saúde, estou no Ministério Público, eu vou valer dos conhecimentos do senhor para tirar uma dúvida que eu tenho num procedimento meu. Muito simples. Se um laboratório, que é o único produtor de um remédio, ele desiste de produzi-lo e a população necessita daquele remédio, existe alguma medida, o senhor que morou 15 anos nos Estados Unidos, medida legal, eu, mesmo defensora das leis, não acredito muito nas normas, ou qualquer outro tipo de medida que possa evitar que o laboratório não tenha qualquer dever ético perante essa conduta? Esse é um problema sério e é um problema que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos. A gente tem falta de medicamentos que são mais velhos,
porque a maneira como o Medicare vem pagando esses medicamentos, a cada ano pagando pela média mais 6%, depois mudou a fórmula, você acaba achatando esse preço ano a ano, porque como a média diminui, você continua diminuindo, até que chega no momento que não é mais econômico. Nos Estados Unidos, a resposta é simples, você não pode obrigar alguém a fazer alguma coisa, e alguém só vai fazer alguma coisa se, do ponto de vista econômico, valer a pena. Por que eu vou fazer um sanduíche aqui e vender na esquina se eu uso mais dinheiro do que eu vou cobrar vendendo o sanduíche? Então, essa é a lógica básica. Você não pode obrigar uma companhia a fazer alguma coisa. O que você pode fazer é criar as condições para que outras companhias queiram pegar essa batuta e levar a banda adiante. E, para isso, é que entra o papel da fonte pagadora, seja governo, seja uma fonte pagadora, e mecanismos de mercado funcionariam normalmente em mercados que são ideais. Mercados que são ideais, o que são? São aqueles mercados onde eu vou comprar alguma coisa do Rafael, mas eu tenho a opção de comprar alguma coisa da Luciana. Então, ele não pode me cobrar muito mais do que a Luciana me cobraria, porque senão eu saberia e não compraria. Isso quer dizer que você tem que ter muita gente vendendo e comprando esse produto para ser um mercado ideal. Esse é um mercado que não precisa de regulação, é um mercado que não precisa de controle governamental. O mercado de saúde não é um mercado ideal. Você tem muita restrição de quem oferece os serviços, você tem restrição de quem paga os serviços, e a gente realmente não olha, não vai perguntar quanto custa ver o Rafael, ou ver o Gilberto, ou ver o Paulo ou o Antônio. Então, a gente não tem esse mecanismo de mercado. Então, cabe ao governo ter medidas regulatórias. Eu não discordo disso. Isso é uma parte normal, é fato. A grande dificuldade é que você não pode obrigar alguém a fazer alguma coisa. Você pode cercear a liberdade de eles fazerem outras coisas. Então, por exemplo, o FDA tenta dar incentivos para você, se você está desenvolvendo uma droga para uma doença que não vai ser lucrativa, uma doença... como é que a gente chama em... Órfã, obrigado. Uma doença órfã, você ganha benefícios que você pode usar para desenvolver outra droga que teria mais lucro. Então, você pode dar incentivos, você pode ter algum tipo de porrete, algum tipo de coisa que seja um desincentivo, mas você não pode obrigar, do ponto de vista de arcabouço legal, alguém a fazer alguma coisa que eles não querem fazer e não é lucrativa. O que acontece é o que a gente vê na Venezuela, que você obriga companhias de eletrodomésticos e supermercados a vender produtos por menos que eles valem, os produtos desaparecem. É o que acontecia na Rússia, na União Soviética, é o que acontece em Cuba, é o que acontece na Venezuela hoje. Então, infelizmente, isso, por mais bonito que seja do ponto de vista de sociedade, da gente ter uma sociedade igualitária, você não pode obrigar alguém, é um fato da vida. Ninguém vai perder dinheiro para sempre. Mas chama muito a atenção, isso que você perguntou, o Brasil não tem legislação. Eu posso te citar agora o nome de 2 drogas que pararam de ser produzidas. Tá? L-asparaginase é uma e Genuxal, que é a ciclofosfamida oral, é outra, que é muito difícil encontrar. Mas aí é que entra um pouquinho o papel do governo. Então, assim, o governo está dando um apoio tremendo para desenvolver a indústria de genéricos para tentar produzir uma medicação chamada everolimus. É importante? É importantíssimo. Por que este mesmo governo não olha para o fato de que alguém parou de produzir de maneira lucrativa uma droga e pede para estas mesmas empresas de genérico produzirem? E se essa empresa de genérico cobrar 1.000, alguém vai pagar porque não tem alternativa, entendeu? Então, existe um estímulo àquilo que é sexy e muito inovador, existe um completo descaso para a antiga medicina, que é ter um médico na ponta da linha, ter o remédio básico, entendeu? E esse é um problema. Esse é um problema não só no Brasil, esse é um problema nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com falta de 5-FU. 5-FU é um quimioterápico básico para tratar 5 tipos de câncer que representam 20% de todos os cânceres, entendeu? Então, assim, não é um problema exclusivamente nosso, mas aqui onde o governo tem uma ingerência relativamente grande na sociedade como um todo, devia sim existir um olhar para isso. Você sempre pode importar esses medicamentos, existem milhares de companhias na Índia e na China que estão loucas para vender por 10 centavos a droga. Gente. A qualidade, exatamente, aí é outra história. Então, assim, ó. Infelizmente. Última pergunta, quem está com o microfone? Tá lá no fundo, vai lá. Boa tarde, meu nome é Jussara Carneiro
E eu, algum tempo atrás, eu mandei um e-mail, até coloquei no Facebook, na página do Oncoguia, um questionamento que foi uma das linhas que, na apresentação que o Dr. Gilberto fez, que foi colocado, e eu, como não participei ontem, não sei se esse assunto foi abordado, mas é uma preocupação dentro do mundo da oncologia com a formação médica, porque são inúmeros os casos, inclusive um dos artigos que o Dr. Gilberto citou, de um câncer de mama que demorou 70 dias entre diagnóstico e biópsia, e a vivência que eu percebo, graças a Deus, não foi no meu caso, mas no caso de inúmeras outras mulheres, que existe um completo despreparo, no caso médicos ginecologistas, médicos mastologistas, de verem um caroço, em termos grosseiros, verem um caroço, sentirem um caroço e chegarem a receitar hormônio. E óbvio que no decorrer do tempo, a mulher tomou hormônio, poxa, era um câncer, olha só, e aí começa a tristeza, poxa, como aquele mastologista, aquele primeiro que atendeu, não soube detectar, não teve a percepção, tudo bem, um caroço pode ser uma mordida de mosquito, mas você também não precisa desprezar de que, na especialidade, olha, tem a possibilidade de ser um câncer. Então, fazer uma biópsia, fazer a tomografia, a ressonância, o exame que for, que esteja dentro do protocolo. E mais apavora, em função dos números que se vê de um câncer ser a segunda causa de morte no país, com tendência a ser a primeira, nós temos no estado de São Paulo, o CREMESP recentemente aplicou uma prova básica e 60% dos médicos foram reprovados. Nós estamos chegando a minha visão que eu tenho, que daqui para frente a Faculdade de Medicina vai se tornar como uma OAB, 92% que reprovados, mas tudo bem, eles podem continuar clinicando. Então, eles não conseguem detectar gripe, eles não conseguem detectar câncer, e com isso as vítimas, que é a população, vai tendo a tendência a ser cada vez pior previamente diagnosticada. Como que nós, a sociedade, os institutos, as ONGs e tudo mais, podemos pressionar, que eu vejo como sendo o Ministério da Educação e o Conselho Federal de Medicina, porque é um absurdo. A senhora tem absolutamente toda a razão. A formação médica no Brasil, com raras exceções, lamentavelmente ainda é muito deficiente. Eu vou contar um segredo para vocês, 350 pessoas sentadas aqui, que assim, oncologia ainda tem um estigma mesmo entre médicos ao longo da formação médica no nosso Brasil. E o que acontece é que, a não ser que você esteja rodando como aluno de medicina num serviço de oncologia, e são raras as universidades que têm um serviço de oncologia, você não quer se envolver com o câncer, você quer se livrar do caso de câncer para o especialista. Isso aqui é muito horroroso para mim, vamos passar para um oncologista. Então, ao longo de 95%, 98% da formação médica, a oncologia não entra, vamos dizer assim, no nosso sangue, no nosso ar que a gente respira. E o que acaba acontecendo é que ao final da faculdade você leva isso adiante. Então você quer se livrar do caso oncológico, deixar para o oncologista, e o número de oncologistas, cirurgiões oncológicos na proporção dos médicos no nosso país ainda é muito pequena. O consolo para isso, o outro lado disso é que como a oncologia como tal é uma especialidade bastante nova, tem 20 e poucos anos, talvez 30 anos agora, como especialidade específica e não como subespecialidade das outras grandes especialidades, a formação médica em oncologia, o treinamento em oncologia, vem progressivamente melhorando no Brasil. Tá? Então, uma residência de oncologia de hoje forma muito melhor que uma residência de oncologia há 10 anos atrás e há 15 anos atrás. E o número de oncologistas que estão sendo formados está progressivamente crescendo. Existe sim um incentivo do governo para que aumente o número de residências. E o que acaba acontecendo é que a gente teria que, como sociedade, discutir a formação médica global, não a formação oncológica específica do oncologista. Então, dentro dessa formação médica global, inserir cada vez mais a oncologia, e isso, lamentavelmente, está demorando muito no nosso país. Não sei, Gilberto, você quer? Concordo plenamente. Vou fazer os mesmos comentários que eu fiz para Bandeirantes quando eles perguntaram exatamente um comentário sobre o resultado de 60% dos médicos falharem o teste do CREMESP. Primeiro, que não é
uma exclusividade da medicina. A gente, no Brasil, forma profissionais que muitas vezes não estão prontos para exercer a sua profissão em tudo. Pode ser advogados, pode ser engenheiros, pode ser fonoaudiólogos, etc. Então, medicina não é uma exclusividade. A gente vê pior, porque, obviamente, em medicina, os nossos erros se veem. A gente vê pacientes morrendo, pacientes tendo um diagnóstico cada vez mais tarde, etc. Eu acho que eu só acrescentaria para o que o Rafael mencionou, que a gente tem que começar a conversar sobre educação médica continuada também. Um médico que se formou há 10, 15 anos e não fez nada de oncologia, não conhece nada da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer hoje. Então, a gente tem que ter mecanismos como sociedade de cobrar que os nossos profissionais, não só médicos, mas obviamente também médicos, tenham mecanismos de continuar se atualizando. A gente ouvia, quando estava na faculdade, que a cada 7 anos, 70% da medicina mudava. Nunca vi nada que confirmasse esse dado, mas era uma coisa que a gente ouvia dos nossos professores. Então, é extremamente importante que o médico continue se atualizando. Nisso, a gente tem sorte em oncologia, porque como é uma especialidade muito nova e que muda muito rápido, a maioria dos nossos colegas se atualiza, faz reuniões. E hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil a gente ter contato com os maiores especialistas de qualquer tema. Então, se eu quiser hoje ver uma palestra de quem fez mais estudos em câncer de mama, 2, 3 cliques online a gente acha. Então, não é uma dificuldade de aprender informação. Então, é muita atividade que a gente precisa melhorar no Brasil, e o meu ponto para adicionar seria que a gente precisa de algum tipo de cobrança de educação médica continuada. Bom, nós chegamos no fim dessa mesa de discussão. Queria agradecer, Gilberto especialmente, agradecer a todos vocês, e vamos dar continuidade com a próxima mesa. Obrigado.